E em termos de mercado, hoje terminamos com o mercado positivo, mais uma surpresa aí para a pessoa de fora do profissional, do especialista em investimento em mercado de capitais, de ações, de renda fixa. Parece muito contraintuitivo que o mercado continue subindo quando o caos está estabelecendo no mundo real, né? Parece que está desconectado, que as ações vão subir, enquanto o país aqui nos Estados Unidos, nós estamos vendo, né, Carol, aqui em Orlando também, o país está sofrendo bastante aí com protestos violentos, com o pessoal realmente dizendo chega, né, esse abuso de poder e outros também se aproveitando da situação e roubando, looting, que a gente chama aqui, em meio a esse caos. E o mercado continua subindo. Por quê? O primeiro motivo é o Fed. Então, o Banco Central americano está colocando dinheiro grátis e dinheiro barato, e isso impulsiona os mercados. E são 4,7 trilhões de dólares de estímulo que eles colocaram aí. Isso é, mais ou menos, para as pessoas terem ideia, é um quinto do ano. É um quarto, um quinto do ano de produção de PIB americano que está sendo colocado de uma hora para outra. Isso realmente impulsiona os mercados, dá às instituições, aos participantes do mercado, a ideia de que realmente o Fed está ali para segurar a batata quente, né? E o que mais que está acontecendo nos mercados? O Brasil tendo uma reação, né? Aqui Vem o otimismo, né, Brian? Com as reaberturas aí dos países, alguns deles, inclusive, visando aí turismo, outros deles visando a reabertura dos comércios gradualmente, Europa principalmente. Isso vem com otimismo no mercado e melhorou aí para dos fatores que melhoraram aí para a Bolsa fechar em 91 mil pontos hoje. O dólar caiu também para 5,21. Então, nosso querido real reagindo. Exatamente. Finalmente. Depois de tantas semanas, né? Exato. E será que o pior já passou? Bom, é para isso. Dessa vez eu dou uma rápida introdução, Mari. Daí a gente Claro. passa a bola para a Carol introduzir a Larson Accounting Group e tudo que ela faz ali. A Proxy é uma gestora aqui nos Estados Unidos, Financial Advisor. Nós temos licença e registro nos Estados Unidos. Nós damos investment advice somente nos Estados Unidos. Nós não temos licença para atuar fora e não temos licença para atuar em todos os estados americanos. Nós damos conselho, seria a palavra traduzida ao pé da letra, mas assessoria para ajudar nossos clientes a atingir os seus objetivos financeiros. Não mais risco do que a pessoa tolera e não menos retorno do que ela precisa para cumprir o seu plano financeiro. E aqui hoje, com a presença especial aí da Carol, parceira e amiga de longa data aqui nos Obrigada pelo convite, viu, Brian? É um prazer. E ela vai estar explicando para a gente como é que funciona. Primeiro, por favor, explique o que a Larson Accounting faz, o que vocês fazem, como que vocês ajudam. Vamos lá, Brian. Para aqueles que não me conhecem, eu sou a Carol Larson. Eu sou contadora e eu sou IRS Enrolled Agent aqui nos Estados Unidos, formada aqui nos Estados Unidos, como eu disse no início, para aqueles que não estavam, eu não tenho formação contábil no Brasil e eu também só sou licenciada para trabalhar aqui nos Estados Unidos. A Larson Accounting foi fundada há mais de 16 anos. Eu sou contadora aqui nos Estados Unidos há 18. Nós trabalhamos com consultoria fiscal, tributária, contábil, fazemos toda a parte de planejamento tributário, proteção patrimonial, sucessão, contabilidade, abertura de empresa, preparação de impostos, enfim, todos os assuntos relacionados com contabilidade aqui nos Estados Unidos, nós estamos prontos para servir os clientes de vocês. Uau, uma oferta Maravilha. completa. E tudo isso aqui em Orlando, é isso? Aqui em Orlando. Tá, perfeito. Sempre aqui em Orlando. Nós atendemos clientes, Brian, nos Estados Unidos todo, e nós temos muitos clientes no Brasil, né? Então, inclusive, você sabe que eu abri um departamento recentemente, que é a International Division, que é voltado para o público não residente, né? Então, eu separei hoje o escritório em 2 departamentos. A Larson hoje é operacional e a parte para os não residentes,
que é justamente para atender esse cliente que tem essas necessidades especiais e que tem muitas dúvidas antes de se mudar para os Estados Unidos, em relação à bitributação, em relação aos formulários que tem que preencher aqui, imposto de renda, abrir ou não abrir uma empresa para fazer investimento aqui. Então, a gente tem uma equipe especializada para trabalhar com as pessoas não residentes que vêm fazer investimento nos Estados Unidos. Certo. Só para concluir o disclaimer, né? Nós não estamos dando recomendações guarda-chuva, né? Nós não estamos dizendo que as soluções e as ideias que estamos apresentando aqui no programa hoje que se aplicam ao seu caso. Recomendamos sempre, né, tanto a Carol e a equipe dela como nós aqui na Proxy, conversar com um profissional credenciado da área ou de contabilidade ou de investimentos ou da área legal para ver o seu caso e para ver se a solução apresentada se aplica a seu caso específico. Bora lá, Maravilha. Obrigado pela introdução aí, Carol. Obrigado, Brian, também. Obrigado mais uma vez pela presença, pelo tempo também, disponibilidade, Carol. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. E tem uma área ali embaixo, se vocês repararem, que é o Q e A, que são para perguntas, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta no meio do webinar, por gentileza, pode fazer e a gente vai respondendo ao longo do webinar. Bom, vamos lá para a primeira pergunta aqui, primeiro tópico, na verdade, que é muito comum nas pessoas, inclusive que muitas delas que estão nos ouvindo talvez tenham essa dúvida, essa grande dúvida aí ao longo do tempo, e é muito difícil conseguir uma informação 100% concreta sobre isso, porque tem muitas informações rodando por amigos, etc., e acaba distorcendo muita informação. Carol, queria que você comentasse um pouco sobre o lema, né, o mito, na verdade, sobre a bitributação entre Brasil e Estados Unidos. Se isso é verdade, não é? Como funciona esse processo de imposto para ambos os países? Sim, Mário. Bom, por que se fala tanto da bitributação entre Brasil e Estados Unidos? Primeiro, porque não existe nenhum acordo fiscal entre os dois países, apesar de há décadas, né, já vem sido discutido para ser votado algum acordo bilateral entre os países, mas ainda não existe nada. O maior motivo que as pessoas sentem também na pele quando vêm para cá porque quando a pessoa se torna residente aqui nos Estados Unidos, ela tem a obrigação de declarar tudo que ela ganha no mundo todo. Então, o global income dela tem que ser declarado aqui. Então, um exemplo muito comum e fácil de entender é no Brasil. A maioria dos empresários, eles vivem de dividendos. Então, a pessoa jurídica paga o imposto, e quando os dividendos são transferidos para a pessoa física, eles estão isentos de qualquer tributação. Aqui nos Estados Unidos, isso não acontece. Os dividendos, eles estão sujeitos à tributação. Então, é aí onde a gente fala, existe bitributação. Então, porque lá no Brasil, a sua empresa já pagou, você recebeu os dividendos livre de qualquer tributo, só que aqui nos Estados Unidos, como você tem a obrigação fiscal de declará-lo, você vai pagar novamente. Existem maneiras de evitar? Existe. Por isso que é muito importante um planejamento pré-imigratório. Então, não adianta a pessoa receber o green card, arrumar a mala, vir para cá e falar, e agora, Carol, vamos conversar. Aí pode ser muito tarde. Então, o planejamento pré-imigratório, ele é sempre muito importante ser feito com pelo menos 1 ano de antecedência. Então, quando a pessoa pensar em se mudar para os Estados Unidos, a gente já tem que começar a conversar. E lembrando de uma coisa que é muito importante também, para não me estender muito, que tem muita gente que não sabe em relação a essa questão de residência. Então, você não se torna residente só porque você tem um green card ou só porque você é cidadão americano. Tem muita gente com visto de turista que é residente fiscal. Aí as pessoas me perguntam, mas como? Pelo teste de presença. Então, se a pessoa ultrapassou 183 dias no país, num período de 3 anos, ela é residente fiscal. E ela tem a obrigação de declarar aqui toda a receita que ela ganha no mundo todo. Esses dias não são contados corridos, por exemplo, senão muita gente vai falar, ai meu Deus, 3 anos, 183 dias é muito pouco tempo. Então, o ano corrente a gente conta os 183 dias, o ano anterior a gente conta 1/3 dos dias e o anterior ao anterior a gente conta 1/6 dos dias. Então, fazendo essa continha, passou de 183 dias, você é residente fiscal e você tem a obrigação de declarar aqui. Então, para finalizar, muito importante a gente fazer essa consultoria antes da pessoa se mudar para cá, para que você não seja bitributado, porque a gente consegue evitar, consegue criar estruturas, consegue substituir receitas, como, por exemplo, os dividendos. O que a gente pode fazer para você não receber dividendos e receber uma outra forma de receita, aumentar o salário,
ou fazer uma redução de cotas da empresa. Então, a gente trabalha de uma maneira que a pessoa muda para os Estados Unidos e não vai ser tão afetada devido a essa bitributação e a diferença de alíquota, né? Apesar de existir o Foreign Tax Credit, imagina se vocês que trabalham com investimento, um fundo que tem imposto na fonte é 7,5%. Nós não temos essa alíquota aqui nos Estados Unidos. A nossa alíquota mínima é 10%, sendo que para juros e dividendos não qualificados, a gente começa em 10% e pode chegar até 37%. Então, olha a diferença de imposto sobre essa alíquota que essa pessoa pode vir a pagar aqui. Muito bem, bela resposta. É isso aí. E aproveitando o gancho, Carol, para não residente que tem, por exemplo, que tem o desejo, né, de adquirir um imóvel nos Estados Unidos ou que já possui imóvel nos Estados Unidos, na compra do imóvel existe alguma tributação para envio dessa remessa de dinheiro? Existe uma tributação Brasil e Estados Unidos? E aí uma segunda pergunta aí, a segunda ponto A, né? Caso essa pessoa tenha esse imóvel, o aluguel também como é que funciona essa parte de tributação do aluguel? Eu acredito que tem muitas pessoas aí que estão nos ouvindo possuem essa situação. Tá, falando em imposto, não existe imposto sobre a compra, tá? Quando você adquire um imóvel aqui nos Estados Unidos, como no Brasil ou em qualquer outro país, você tem que pagar todas as taxas de transferência do título de uma pessoa ou da construtora para você, que a gente chama de stamp tax, comissão e outras taxas do condado ou do local onde esse imóvel está situado. Em termos de remessa, a gente sabe também no Brasil que tem a questão de IOF, e muita gente fala que tem que pagar imposto para mandar dinheiro para os Estados Unidos. Não é imposto que tem que pagar. São essas taxas, né, que são cobradas pelos bancos, tais como o IOF, e essa diferença do currency exchange também que existe na hora de fazer a remessa. Em relação ao aluguel, até 10 anos atrás era muito engraçado porque as pessoas não declaravam a receita de aluguel que recebiam nos Estados Unidos. Eu sou brasileira, eu moro no Brasil, então o que eu ganho lá está livre de qualquer tributação. Bom, como o imóvel está em solo americano, como também a maioria dos outros países possui a mesma regra, essa receita de aluguel tem que ser declarada aqui. E lembrando que nós temos uma vantagem em relação a outros países, que aqui tudo pode ser deduzido. Então, se a pessoa ganhou $12 mil de aluguel aí por ano, né, Brian? Aí ela teve gastos com água, com luz, com jardineiro, com piscineiro, com a pessoa que faz a manutenção do imóvel. Tudo isso é dedutível. Lembrando que tem a depreciação também, que é uma despesa que ajuda bastante. Então, sobre o líquido, essa pessoa vai pagar imposto aqui nos Estados Unidos. E aí, lembrando que por ela ser brasileira, no caso você me perguntou de um não residente, ela tem que declarar também essa receita de aluguel que ela recebeu no Brasil. E aí, lembrando, existe a compensação do que ela ganha no Brasil aqui, vice-versa. Então, o imposto pago aqui, ela pode compensar no Brasil. Então, tem muita gente que tem medo de fazer investimento pensando nesse imposto adicional que será pago no Brasil. Então, o imposto também pago aqui será compensado no Brasil. Você falou as despesas são dedutíveis, né? Então a viagem da família para Disney pode deduzir também? Da empresa que aluga imóvel? A viagem para Disney, não. Agora, quando o dono do imóvel ele vem para fazer o fechamento do imóvel, ele vem para resolver algum problema associado ao imóvel, e essa viagem não ultrapassar 7 dias, porque mais 7 dias não é considerado business trip, aí ele pode deduzir. Então, a gente tem que ser bastante razoável com essas deduções a serem usadas em relação a travel. Por isso a gente enfatiza desde o início aí que o que a gente está comentando aqui não serve de regra para todo mundo, né? Existe uma análise complexa para cada pessoa, para cada situação e o que realmente ela tem de ativos, etc., e objetivos para a gente poder dar essas sugestões e criar esse plano, né? Cada caso tem que ser analisado individualmente, né? Não tem como a gente falar que o que serve para o Brian serve para o Mário vai servir para a Carol. Seria muito fácil se fosse assim, né? Fazer um planejamento. Exatamente. E, Carol, aproveitando também esse gancho, existem muitas pessoas que acabam comprando, né, um imóvel, por exemplo, adquirindo um imóvel através de uma LLC. Então, ele ouviu de um amigo que uma LLC ele fica protegido perante a imposto, etc., etc., e ele está, vamos dizer assim, é o melhor caminho para ele comprar imóveis ou ter ativos, etc. O que tem de benefício para uma pessoa criar uma LLC, para um não residente fiscal, né? Criar uma LLC e adquirir um imóvel ou um investimento debaixo dessa LLC? Ele está protegido até que ponto?
O fator mais relevante, Mário, é o seguinte: a LLC é uma Limited Liability Company, então ela oferece responsabilidade limitada aos sócios. E todos sabem que aqui nos Estados Unidos, a gente sempre usa essa expressão, é o país do processo. Então, eu acho que o fator mais importante aí em relação à proteção é a proteção contra ação civil, a proteção ao patrimônio pessoal desses investidores e a proteção em relação a credores. Então, imagina, o cara vem para cá, compra um imóvel, acontece um acidente, um incêndio, alguma coisa dentro desse imóvel, e se está na pessoa física, todo o patrimônio dele está em risco, né? Então, é muito importante fazer essa análise. Muita gente, mas é uma casa aí de 100, 200 mil dólares. Não é só a casa que você está, porque a casa, de qualquer maneira, estando na LLC, ela está em risco, mas é todo o seu patrimônio que também está envolvido aí. Então, é muito importante, sim, principalmente para o não residente, que ele faça aquisição em nome de uma pessoa jurídica, não necessariamente uma LLC, mas pode ser uma LLC, pode ser uma corporação. Na maioria dos casos, para o não residente, eu sempre trabalho com LLC. Perfeito. Abrir esse gancho até de sucessão, né, Brian? A gente trabalha com vários casos aí em relação à proteção de patrimônio. E se comentasse um pouco mais sobre a questão da isenção da sucessão, o que isso traz para o investidor e quais são as soluções que a gente geralmente usa, né? Claro que não é regra para todo mundo, mas são uma das soluções que a gente pode usar para proteger esse patrimônio. Até conversamos semana passada com o David Gershel, da Withers, lá de Nova York, e até assim, é um assunto que muitas vezes espanta o pessoal brasileiro que comprou casa, né, Carol, sem consultar os profissionais adequados, comprou meio. O brasileiro tem esse espírito empreendedor, esse espírito de vou dar um jeito, vou aprendendo vou aprender a construir um avião enquanto eu voo, né? E Exato. realmente um tema de sucessão, se você tem um falecimento do dono do ativo nos Estados Unidos, o ativo vai entrar em processo de probate. Quer seja uma casa, quer seja uma empresa. E a LLC vai entrar no processo de probate. Muita gente já ouvimos falar de casos aí, não aconteceu com clientes nossos, mas casos de gente que o patriarca ou a matriarca, sei lá o que foi no caso, faleceu, e a casa ficou 10 anos em nome da família. Elas tinham login no Bank of America, tinham acesso a tudo que precisava ter. Tinha o telefone. Tem vários casos assim, Brian. E daí, a hora de fazer, não, vamos transferir. E não pode transferir. Por quê? Faleceu. Não, vai entrar no processo, agora você vai vender isso daqui, porque o estate tem que pagar a conta lá. E realmente é triste, né, Carol? Realmente. E é bem isso que você falou. Alguns anos, muitos anos atrás, usava-se muito essa questão do Family LLC. Só que depois essa lei caiu, né? Não oferece mais essa proteção, porque os interesses da LLC também vão ser levados em consideração no momento do cálculo do imposto de sucessão. Então, tem muita gente que fala, eu tenho uma LLC, eu estou protegido. Depende do valor do seu imóvel, né? Vamos dizer, se é uma família de não residentes que comprou um imóvel que vale aí 180 mil dólares, então a gente está dizendo 60, 60, 60. Por que eu estou falando em 60 mil? Porque a isenção do não residente para o imposto de sucessão é de apenas 60 mil dólares. Então, todo mundo fala, meu Deus, é só isso? É só isso. E o que é levado em consideração para calcular esse imposto? Tudo que você tem no banco, todos os seus bens, como carro, jet ski, barco, tudo que a pessoa tem. Então, é muito fácil de ultrapassar o limite dos 60 mil dólares. Então, quer dizer, a LLC não serve, só ela sozinha, para proteger contra o imposto de sucessão. Então, por isso, existem outras estruturas mais robustas. Uma das estruturas mais usadas para o não residente é a offshore. Muito brasileiro, quando escuta esse nome, já arregala o olho, fica com medo. A offshore é uma estrutura 100% legal. Ela não tem nenhum contrato secreto, não tem nada de errado dentro da organização dela. Ela foi, sim, usada por muitas pessoas de forma errada. Foi usada para fazer remessa para fora do país, dinheiro não declarado, mas ela é reconhecida nos Estados Unidos como uma forma de proteção patrimonial e também para evitar o imposto de sucessão. 100% legal, não tem nada de errado aí. Como existem também outras formas, através de uma trust, que aí a gente vai entrar num assunto muito mais complexo para explicar, seguro de vida,
que tem muita gente que compra uma pólice de seguro de vida para se proteger. Então, é uma questão de a gente conversar com a pessoa para entender se é um imóvel, se são 2 imóveis, a quantidade, o valor do investimento que essa pessoa está fazendo, para a gente conseguir realmente recomendar qual é a melhor estrutura para proteger em relação ao imposto de sucessão. Sem dúvida, até porque uma estrutura offshore, dependendo do valor, né, Carol, complementando o que você está me falando, você está falando para a gente, não compensa uma arquitetura, por mais que seja uma solução talvez mais viável para aquele momento, né? Mas talvez não compense por conta do custo de manutenção de uma arquitetura offshore, etc. Então, por isso que, de novo, a gente enfatiza aqui que cabe uma análise mais complexa aí de cada situação, de cada cliente, para a gente poder analisar e voltar com as soluções mais adequadas, né? Dependendo do valor do investimento da pessoa, realmente não vale a pena. Agora, aquele indivíduo que vai investir 5, 10 milhões de dólares, aí custo-benefício valeria. Então, por isso, é realmente o que você está dizendo. O cara não tem como falar, o meu vizinho fez uma LLC, vai resolver para mim. Sim, seu vizinho comprou uma casa de 180 mil dólares. Se você está fazendo um investimento de $1 milhão, então a LLC realmente não funciona e nós precisamos de uma estrutura mais robusta. Além da gente faz o trabalho nós temos acesso a seguro de vida, se a pessoa tiver um Social Security, a gente consegue fazer um seguro bem barato americano. Se ela não tiver Social Security, a gente tem seguradoras internacionais, né? Para isso, a pessoa fica no Brasil, tem um seguro de vida internacional. Só que é aquela coisa, para um jovem, compensa fazer seguro de vida. Para uma pessoa com mais idade, mais avançada, daí já fica caro. Daí, então, realmente é aí que volta sempre aquela questão de cada caso é um caso, tem que ser analisado individualmente, né? Carol, você comentou em uma das suas falas da questão do melhor momento para fazer um planejamento, né? Queria que você enfatizasse isso mais uma vez e de uma forma um pouquinho mais composta aí, de quando que seria o melhor momento para o investidor que está pensando ou que já tem, de repente, uma posição fora ou que está no processo, enfim. Quando que você acha que é o melhor momento para esse investidor começar essa análise e montar esse planejamento tributário? Até para evitar sérios problemas, né, futuros, etc. Sim, eu ia te perguntar planejamento tributário ou sucessório. Então, o planejamento tributário eu sempre acho muito importante, pelo menos 12 meses de antecedência, Mário. Porque nós temos tempo. Porque quando a gente fala em planejamento tributário, eu tenho que mudar muita coisa da estrutura da pessoa no Brasil, né? Às vezes eu tenho que alterar a estrutura societária de empresa, eu tenho que mudar o tipo de empresa no Brasil, a gente tem que fazer algumas outras adaptações aqui nos Estados Unidos. Então, se a gente quiser tentar fazer isso em coisas de 1, 2 meses, não vai dar certo, pode alguma coisa no meio do caminho. A gente sabe que no Brasil a gente não consegue fazer as coisas na mesma velocidade que aqui. Então, para que você não corra nenhum risco, o ideal são 12 meses antes da mudança da pessoa, ou a pessoa normalmente tem uma ideia, ou por orientação do próprio advogado, a quanto tempo falta para ela receber o green card, no caso daqueles que vão virar residente devido ao recebimento do green card, e aqueles que estão contando o dia, está sempre de olho, está sempre em contato com o profissional do que já pode estar fazendo para deixar tudo articulado aí, para não ser pego de surpresa. Porque eu tenho, assim, umas experiências com clientes, um patrimônio, assim, relevante, com imposto de renda com valores altos e que não tem essa informação, que desconhece completamente essa questão. Acho que o que ganha no Brasil é declarado no Brasil, o que ganha nos Estados Unidos é declarado nos Estados Unidos, e chega aqui e fala, mas como eu nunca escutei falar sobre isso? E quando a gente faz uma simulação com o último imposto de renda deles, quanto ele pagaria aqui para o próximo ano fiscal, a pessoa fala, vou entregar meu green card. Não tem como eu continuar sendo residente com esses valores. E é o que a gente não quer, né? Porque a gente sabe que existe várias maneiras da gente resolver o problema desse cidadão. Então, pelo menos 12 meses. Ótimo, maravilha. Tem uma pergunta e aí a aqui, pessoa Carol. tem que estar muito preparada também, Mário, só para complementar, porque Imagina. tem muita gente que vem conversar com a gente e falar, eu tenho isso, isso e isso. Paciência, porque eu preciso fazer muitas perguntas, eu preciso saber tudo que a pessoa tem no Brasil. É um questionário que eu vou passar pelo menos 1 hora aqui com a pessoa, em termos de todas as contas bancárias, todas as empresas, todos os investimentos, porque uma coisa que foi esquecida pode, não, aquilo lá está parado há muito tempo. Um imóvel, sei lá, que herdou quando os avós faleceram. Lembra que esse imóvel está registrado com aquele valor venal lá de 30 anos atrás. Quando você vier a vender esse imóvel sendo residente fiscal, vai ser o valor de venda menos o valor de custo, que é o valor lá de quando a avó morreu, e vai pagar o imposto lá no Brasil, que tem uma base de cálculo muito mais favorecida do que a nossa.
e depois vai pagar a diferença aqui. Então, tudo, quando você for conversar com o contador, ou quando se não for eu, for outra pessoa, você tem que ir muito bem documentado, para que você não deixe passar nada. Sim, porque se caso é uma informação que você acaba não abrindo, pode ser que se torne um problema muito grande no futuro, né? Exato, exatamente. É uma besteira, às vezes é um simples caso que a pessoa acha que não vai afetar, mas de repente afeta e cria um caos grande no futuro. Carol, eu tenho algumas perguntas aqui. Claro. Uma pessoa está perguntando, eu fiz um investimento do IB5 no passado. Eu tenho que declarar o valor de $500 mil nos Estados Unidos ou no Brasil? Bom, você já recebeu o Green Card ou não recebeu o Green Card? Vamos lá primeiro se ele é residente ou não. Tá, a princípio... Esses $500 mil... Pode Acho falar. que ele não falou, né? Não, ele não falou, mas eu acredito que seja em relação ao seguinte. Bom, aqui os $500 mil ele pagou na origem, mas após o recebimento do Green Card, quando ele recuperar os $500 mil novamente, aonde ele vai ter que pagar esse imposto, se é no Brasil, Estados Unidos? Acho que essa é a pergunta que ele está fazendo. Bom, como é um investimento, é a mesma forma que o empréstimo. Esse dinheiro veio do Brasil, tem toda uma origem, foi rastreado. Sobre os $500 mil, ele não vai pagar nada. Sobre a valorização dos $500 mil, que no EB5, infelizmente, não é quase nada, ele vai pagar imposto. Então, esse dinheiro vai ter rendido aí, dependendo do Regional Center, a maioria deles pagam só juros, né? Tem alguns que quando vem o Schedule K1, tem alguma coisa de net income, de distribuição que é feito no decorrer desses últimos 5 anos, perdão, que ele está em processo, que ele tem que declarar aqui nos Estados Unidos na declaração de não residente dele. E aí ele paga imposto sobre essa distribuição que o centro regional faz para ele. E aí depois, quando receber o dinheiro de volta, ele vai pagar sobre a rentabilidade que ele teve. E lembrando que ele não pode esquecer de declarar esse dinheiro lá na CBE do Brasil, né? Porque ele tem um valor sem contar que exatamente, ele vai ter que declarar o ganho do capital no Brasil e também ele já vai ter se tornado, na verdade, um residente fiscal, né? Porque a primeira etapa aí é uma aprovação do 526, onde ele se torna um residente fiscal provisório, né? Conditional. Então, no lembrando caso, que ele... a pessoa nos escreveu aqui encarecidamente que não recebeu ainda o Green Card, então ela está naquele período de aprovação, processo já investiu, de aguardo, mas ainda reside no Brasil ou fora dos Estados Unidos, ou está aqui como não residente fiscal. Como é que fica o caso, Carol? Bom, se ela não é residente fiscal, então a obrigação que ela tem agora tem que declarar, ela recebe um K1 todo ano do Regional Center, que vem a distribuição, e vem o valor do net income que foi passado a ela de acordo com essa porcentagem que ela tem no Regional Center, e pagar imposto sobre isto aqui. Aí, quando receber o dinheiro de volta, aí ela vai pagar sobre o rendimento do dinheiro no momento do recebimento. E até lá... Sobre os 500 mil, todo mundo pergunta, sobre os 500 mil? Sobre os 500 mil não tem que pagar nada, porque é um dinheiro seu que ficou aplicado e você está pegando de volta. Esse já pagou na fonte, né? Que foi no caso no Brasil. Então, não há necessidade... Quando ele ganhou lá atrás o dinheiro, sabe-se lá quando foi o evento, quando ele ganhou esses $500 mil. Ou seja, sobre o principal não paga imposto apenas do ganho. Só sobre o ganho. E ao longo do processo todo, a DCBE, a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior. Isso. Desde o momento... Muito bem lembrado, Brian. É isso que eu falei no final, muito bem lembrado. Porque, apesar da minha formação ser aqui nos Estados Unidos, mas praticamente 17 anos trabalhando com brasileiro, é uma coisa também que me deixa às vezes espantada, é que os brasileiros desconhecem a necessidade da declaração da CBE. Maravilha. Tem uma outra pergunta aqui, Carol, que diz o seguinte: eu estou estudando aqui nos Estados Unidos e passo mais de 183 dias aqui, ou seja, nos Estados Unidos. Eu tenho uma casa que estou morando. Eu tenho que fazer a minha declaração de imposto de renda aqui nos Estados Unidos e no Brasil? Provavelmente, se ela está estudando, ela tem um visto F1. Excelente pergunta, uma exceção à regra. Com o visto F1, ela pode ficar até 5 anos. Então, quer dizer, morando continuamente aqui e ela não se torna residente fiscal. Ela teria que declarar imposto aqui nos Estados Unidos caso ela tenha alguma receita de aluguel desse imóvel. Mas como ela disse que ela está morando, então eu entendo que ela não tem receita. Normalmente, o estudante não tem permissão de trabalho, a não ser que ele entre no OPT. Então, se ela estiver no OPT e ela estiver trabalhando, sim, ela também tem que declarar essa receita proveniente de algum trabalho feito na escola ou algum outro tipo de estágio que ela esteja fazendo. Caso essa pessoa abra algum negócio nos Estados Unidos, aí sim, obviamente, ele pagaria imposto normalmente, né? Também. Até
bacana esse assunto, Mário, porque tem muita gente que acha que por ter visto de estudante não pode ter negócio. Pode ter negócio, pode ter investimento, só tem que ser estruturado correto, porque a pessoa não pode ser um managing member, né? Ela não pode ser ativa na empresa porque ela não tem permissão de Isso. trabalho, mas ela pode ser um investidor participativo sem problema algum, pode fazer o investimento que desejar aqui nos Estados Unidos. Inclusive com visto de B1, né, Carol? Ela não pode ter prolabore Exato. e ter cargo, mas ela pode ser a dona da empresa, né? Exato, não tem problema algum. Tem muita gente que fica assustado, fala, ai, mas será que eu posso com esse visto? Tendo muita cautela e cuidado, principalmente às vezes quando a pessoa entra no país, às vezes são questionadas, a pessoa fala, eu tenho uma empresa. Então, quando ela fala que ela tem uma empresa, subentende que talvez ela esteja trabalhando. Então, ela tem até mesmo um pouquinho sendo da minha área, né? Então, não estou dando um legal advice, mas assim, coisas que acontecem com frequência, quando a pessoa for falar que tem uma empresa, deixar bem claro, eu tenho uma empresa e sou um investidor passivo, não trabalho para minha empresa, para não ter nenhum tipo de problema. Maravilha. Seguindo aqui, tem uma outra pergunta que diz o seguinte: para um portador do Green Card que recebe uma doação em dinheiro no Brasil, é considerado como renda nos Estados Unidos? Bom, doação, como em qualquer lugar do mundo, quem paga o imposto é quem doa. Então, se você quiser me fazer uma doação, aqui nos Estados Unidos tem o gift tax também, que é a mesma tabela do state tax. Ela começa pequenininha e vai até 40%. Lembrando que existe uma isenção de $15 mil por ano. E a pergunta era se ele pagava imposto, se ele recebesse aqui, né? Isso, exatamente. Na Então, verdade, se ele recebesse a doação, no Brasil, é considerado como renda nos Estados Unidos. Ele é residente. Bom, ele recebendo não tem que informar nada. Quem doa que paga. Então é pagado na fonte. Então ele vai pagar Exato. o ITCMD aqui no Brasil, dependendo do estado, é 4% ou 5%. E aí, lá nos Estados Unidos, ele não precisa pagar esse imposto. Quem certo? recebe a doação não paga, tá? Isso não é tributado para o receptor. Recebedor. Quem doa é quem paga o imposto. Lembrando aí que uma estratégia de pais para filhos doarem dinheiro, que tem os dois cônjuges, Em vida, 15 mil cada um, né? 15 mil. Também tem a questão do lifetime exemption também, né? Porque agora como aumentou para 11 milhões 580, a pessoa vai doando em vida, várias estruturas, né? Que se a gente for entrar nesse mérito, aí nosso bate-papo, aí já vai ficar 1 hora conversando aqui tudo que pode ser feito. O que muitas pessoas às vezes acabam fazendo é a questão do empréstimo, né, Carol? Aqui no Brasil não há imposto sobre empréstimo, apenas existe a necessidade de uns juros. De repente, se for para pai e para filho, por exemplo, você pode adicionar uns juros bem simbólico, justamente para fazer essa movimentação financeira, né? Lembrando que é muito importante que o empréstimo funcione muito bem, também é uma estrutura que a gente usa, só tem que existir o contrato de empréstimo, né? Tem que ter o loan agreement e tem que ter um juros mínimo, né? Respeitado pelas nossas regras que é o básico que você paga de juros aqui, e esse empréstimo tem que ser pago, não necessariamente mensalmente, mas a gente pode estipular a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Mas é muito interessante também a questão de usar o empréstimo. Para os não residentes, que é o problema da doação, né? Porque a isenção é muito baixa. Para os residentes, aqueles que têm que se preocupar, aqueles que têm um patrimônio acima de 11 milhões 580, né? Que é a nova isenção do estate tax para os americanos. Mas a gente sabe que tem pessoas que têm um valor superior a esse, né? Claro. Então, aí a gente se for casado, as nossas outras estruturas. Se for casado, é somado, né? Se for casado, é somado. E lembrando que entre marido e mulher é ilimitado. Você pode doar o que você quiser para sua esposa e vice-versa. Aí não entra nessa regra dos 11 milhões 580. Falando em altos patrimônios, aí nós tivemos umas conversas passadas sobre o trust, né? É uma figura jurídica que brasileiro ouve falar e até repete. Ó, nós tivemos um caso, nós conversamos com um escritório no Rio, né, Mário? Um cliente chegou para esse advogado e falou: eu quero um trust. E eles explicaram por que ele não quer um trust. E ele falou: eu quero um desse trust porque é isso que eu quero. Então, nós temos essa figura mítica no Brasil que é difícil de compreender, porque é só um contrato entre as partes, entre o estate, enfim. Mas indo para a questão tributária do trust. Se o trust protege os bens, se ele estabelece um contrato que foge aí, protege, blinda, né, faz uma blindagem efetiva, se ele é irrevocable, né,
Por que todo mundo não faz isso, Carol? Por que há alguma limitação tributária? Como é que funciona isso? Eu acho que muita gente não faz por não entender. O entendimento do trust é bastante complicado. Custo de administração, né? Porque você sabe, tem que ter a gente tem o settler, trustee, os beneficiários, tem tudo isso. E a questão tributária dele também, a declaração é extremamente complexa. Então, o custo da declaração de um trust é mais fácil de partir para uma outra estrutura. Então, as regras de uma declaração de um trust tem aquela questão do minimum distribution, que tem que ser feito por ano. Todas as regras, você tem que ler o contrato inteirinho da trust para preparar a declaração. Porque eu tenho que seguir tudo o que está escrito ali. Então, esse é um dos motivos os quais as pessoas hoje estão tentando fugir um pouco da trust. Apesar, como você disse, para aquelas pessoas com patrimônios acima de 12 milhões de dólares, excelente estrutura para proteger quando a gente se fala de um trust irrevogável. E para quem tem muitos ativos também, né, Carol? De repente, estrutura de imóveis ou outras empresas em outros países, de repente o trust vem para facilitar toda essa concentração de ativos, né? Dá para fazer uma holding também, né, Mário? Uhum, Fazer sem através dúvida. aí Por a isso gente que depende, pode fazer uma holding, tem várias maneiras de a gente proteger essa questão dos ativos, né? sim. Por isso da análise, né? A gente tem que fazer o papel, né, o nosso Depende muito papel de da situação da analisar. pessoa, isso. Exatamente. Temos uma pergunta aqui, Carol. Aqui, ó. Eu, a esposa e meu filho podemos montar uma joint tenancies caso uma venha a falecer? Os outros dois conseguiriam herdar a estrutura dos bens sem pagar imposto de herança? Joint tenants with rights of survivorship. É isso que ele quer saber. Isso. O joint tenancy a gente usa muito para offshore. Ao invés de nós emitirmos ações para uma marido, uma para a mulher e uma para cada filho, a gente faz uma ação com joint tenants. Então, é muito fácil para a questão da sucessão também. Então, aqui na Flórida não se usa muito, né? A gente sempre faz ação ao portador mesmo, mas é mais usado por esses outros veículos de investimento e falando em proteção patrimonial e Além de sucessão. na conta de investimento, por exemplo, a complementar, Carol, que a conta de investimento, por exemplo, ela abre no banco de custódia que a gente trabalha. Se abrir um joint account, significa não que cada pessoa tenha 50% da conta, as duas pessoas têm 100% do controle da conta. Então, se uma pessoa falecer, a outra pode entrar, raspar a conta e não tem que, obviamente, tem que esclarecer tudo, passar pelo probate. Entendi. Fazer toda a liberação, né? Acesso ao dinheiro vai ter, né? É claro que tem um joint account que faz parte do estate e a pessoa tem direito a tirar aquilo, porque quando ela abre a conta, ela tem esse direito, né? Então, em termos de conta de investimento, eu não quero confundir o pessoal, até a pessoa que fez a pergunta, de ativos, de casa, de tudo mais que nem a gente está explicando, tem várias ramificações, mas uma conta de investimento joint account, ela tem plenos poderes. Daí que entra as limitações de quem você pode fazer um joint account. Tá? Não é simplesmente qualquer... Você pega um Zé na esquina lá e fala, ó, vamos abrir uma conta junto comigo no banco de custódia. Eles não vão abrir. Tem que ter um nexo. Né? E tem uma coisa também, o Brian, que eu comecei a perceber recentemente, em relação aos preenchimentos de FATCA, que o pessoal está bem assustado. Vou te dar um exemplo de um cliente. Ele está em uma conta conjunta junto com o filho, tá? Aqui nos Estados Unidos. Filho americano, ele não é residente. E ele recebeu aquele formulário do FATCA, que é um pouco assustador para quem nunca viu, né? Faz todas aquelas perguntas. Você sabe que em relação a FBAR e do FATCA, apesar do dinheiro não ser dele, ele só está ali para facilitar o processo, ele é responsável igual ao filho. Então, essa questão de conta em conjunta, acho que no Brasil usa muito, né? Conta conjunta entre marido, mulher, entre pais. Então, é uma coisa que tem que ser bem analisada. E uma coisa do joint tenants também, para a questão fiscal fica complicado também, né, Mário? Porque você imagina uma LLC, se eu faço uma joint tenants, como que eu faço a distribuição dos K1s na hora de preparar o imposto? Então, é uma coisa que praticamente não é usada. É somente assim, se for uma hold de investimentos que não vai ter rentabilidade alguma, o cara comprou e encheu ela de imóveis ali, ainda, ok, vamos analisar como seria a viabilidade de ter uma joint tenancy. Mas realmente, as vezes que eu uso são em offshore mesmo, que não tem declaração, aquelas que são só passivas aqui nos Estados Unidos, a gente usa porque facilita no processo de sucessão. Legal. Isso é uma das vantagens também do banco de custódia, né, Brian? Ser totalmente digital
e fornecer esse benefício para a mudança, para o acesso à conta totalmente 100% digital. Isso acaba sendo um benefício grande aí para o futuro, né, das famílias e etc. Quem tem conta conjunta. Tem mais um outro caso aqui, Carol, que ele fala o seguinte: no meu caso, eu sou estudante F1 com empresa operando. Então, provavelmente ele abriu uma empresa e está fazendo business lá. Meu visto EB5 foi aprovado e estou preparando para aplicar as documentações para a mudança de status. Residindo aqui nos Estados Unidos há 2 anos e meio e recebo por meio de uma BVI da parte do investidor do business. Neste caso, declaro o income que recebo, tanto pela LLC como pela pessoa física? Tá, deixa eu ver se eu entendi toda a pergunta dele. Ele tem F1, ele está em processo de receber a aprovação do EB5. Já recebeu, está no processo de documentação. Provavelmente para receber e ele o Green recebe Card de uma Condition. BVI, o que ele recebe na BVI? Salário Ele recebe, ou a pessoa que o não, remunera? O investidor do business provavelmente deve enviar um capital através de uma BVI para ele operacionalizar o business. Aí, nesse Entendi. caso, ele Provavelmente declara... ele deve ter uma estrutura que deve ser LLC e a BVI deve ser dona e ele deve ser um partner, né, um membro dessa LLC. Então, o investidor manda através da BVI e a BVI aporta na LLC. Exatamente. Então, nesse caso, sim, provavelmente ele entendi. seja... Ele falou isso mesmo, Lucas. Isso mesmo. Isso. Então, nesse caso, Lucas, eu não sei quem é o responsável, quem é o management, a member dessa LLC que faz a declaração, tem que declarar toda a rentabilidade da LLC e tem que sair um K1 para a BVI, tem que sair um K1 para você. Aí, na sua pessoa física, você vai declarar esse seu schedule K1 que veio da LLC a qual você é sócio. Maravilha. Depois, bom, provavelmente depois o Lucas deva ter outras perguntas. A gente um pode caso ver muito específico. Isso. Pode falar com a Carol. A gente vê isso. Vamos entregar os contatos da Carol no e-mail follow-up. Nós estamos gravando a sessão também. Se passamos alguma coisa muito rápido, as pessoas podem assistir o replay logo mais no YouTube. Com certeza. Em termos de uma coisa que a gente sempre vê, cara, no mundo do investimento, né, é essa história do anonimato, né? Então, o brasileiro ou tirou dinheiro do Brasil na década de 70, de 80, quando não existiam registros eletrônicos, né? E até a própria declaração na década de 70, pelo que eu entendo, era diferente. Você não precisava declarar o que é levado para fora. Tivemos em 2016 a repatriação, né? E aquela alíquota fechada. Então, assim, muita gente começa a conversa dizendo assim, olha, eu não quero aparecer. Falo, olha, eu não tenho... Se o banco de custódia não abrir a conta, e para abrir a conta tem que ter uma pessoa física. Pode ser uma LLC cuja dona é um S-Corp em Delaware e na Holanda, não importa a complexidade que você construa, tem que ter uma pessoa física que é dona realmente daquilo e tem que ter a foto do passaporte, né? Então... Tem que aparecer no Public Record, Brian, não pode aparecer somente no contrato social? Para o banco de custódia? Não, eles vão pedir o contrato social da empresa. E no Public Record não precisa constar. Por exemplo, aqui na Flórida, que a gente tem o Sambis. Então, não necessariamente quem está no Sambis são os donos da empresa. A gente sabe até que é uma questão de privacidade. A gente, às vezes, tem 2 pessoas no Sambis que são managers, e aí no contrato social você realmente tem os members, né? Então, é por isso que eu estou te perguntando se conta o arquivo público ou que tem mais força é o contrato social, né? É o contrato, o operating agreement, né? Os bylaws, alguma coisa assim. Porque o banco já tem que fazer anti-lavagem de dinheiro, anti-terrorismo, tem uma série de coisas que o banco, que não são dados públicos, inclusive uma estrutura como o Panamá, uma fundação no Panamá. Uma fundação panamense. Ela trata bem essa parte de privacidade, e daí no banco a gente tem que revelar quem são essas pessoas. E assim, eu acho que a minha pergunta não é bem uma pergunta, mas só para entender aí, você compartilhar suas ideias, seus pensamentos aí, que eu vejo que as pessoas lutam contra isso no Brasil e não é um problema. O anonimato, o FATCA veio para trazer à luz, você colocar o seu CPF na conta aqui não é um problema. E não significa que amanhã a Receita Federal vai bater na sua porta e dizer assim, olha, agora você nos deve
40% de imposto, ou o tio Sam vai bater na sua porta no Leblon, lá no Rio de Janeiro, e falar, agora você está me devendo um cheque. Não é assim. Me explica aí um pouco o processo, e uma coisa enrolada, que você já viu no passado, que vocês conversam com o IRS, como é que funciona isso? Então, quando surgiu a questão do FATCA, eu tive vários brasileiros até pensando em não mais investir aqui e tirar as aplicações bancárias que tinham aqui nos Estados Unidos justamente por isso. Porque no Brasil as coisas são vistas de uma maneira e você sabe que aqui é completamente diferente, como eu disse no início, em relação aos offshores. Então, o offshore é uma estrutura 100% legal, não tem nada de errado, não é mal vista. É a mesma coisa do FATCA, é isso que você disse. E uma outra questão, que é um ponto mais forte ainda, Brian, no Brasil, quando o cara faz a declaração de imposto de renda, ele tem que listar todos os ativos. Ele tem que colocar quanto que era o saldo da conta corrente dele, 12/31/2018, 12/31/2019. Nós não Balanço temos financeiro. declaração de bens. Então, o FATCA foi instituído porque o governo tinha muito pouco acesso também à informação de nós, americanos, ou daqueles residentes, investidores, em relação a onde estava o dinheiro. Então, como é tudo permitido, é uma questão de informação e transparência de informação. Ok, você quer Marco X, vai ser transparente? Tá ok, mas então nos informa. Agora, se nós descobrirmos, porque você não nos informou, aí tem uma penalidade grande. Então, não tem que pagar imposto em nada que é informado. Eles não vão bater na sua porta porque você tem 2 milhões de dólares num banco na Suíça, ou porque você tem uma BVI, que é uma das estruturas que a gente mais usa, cheia de imóveis dentro, desde que você faça a declaração e inclua tudo. Realmente eles precisam saber aonde está o seu dinheiro, que ele não está aqui no banco e não está investido em algo que nós podemos ver aqui nos Estados Unidos. E aquela coisa, né, Carol? Hoje, nenhum país, basicamente nenhum país, né? Tirando o Belize, tem outros países que estão na blacklist aí, que não participaram do acordo do CRS, do FATCA, né, com todos os países. Mas, tirando esses países que estão na blacklist, inclusive aliás, a maioria dos bancos de custódia e outras instituições nem aceitam investidores desses países, né? Justamente porque é um negócio mais obscuro. Então, basicamente, hoje nada fica obscuro. Eles têm acesso a tudo, todas as trocas de informações com todos os bancos mundiais. Então, nem mais a Suíça, né, que é, como o Brian deve ter mencionou, que antigamente era alguma coisa mais tradicional, né, vou colocar dinheiro na Suíça e tal, aquela coisa toda. Hoje já não existe mais, né? Hoje os bancos têm acesso e se conversam entre todos eles. Então, para fugir do imposto hoje, que muitas vezes antigamente, né, tem muitos investidores que queriam fazer alguma estrutura para fugir, naquela época existia muito, hoje não mais. Então esse mito de trust, de offshore, é uma coisa ilegal, aquela coisa toda, não existe mais. É uma estrutura totalmente legal, muito usada principalmente por grandes investidores, justamente por questão tributária, por questão de jurisdição, para proteger o patrimônio, exatamente. É bem falado isso, viu, Mário? Porque eu tenho muita gente que chega aqui no escritório e fala, eu quero abrir uma offshore, porque me falaram que eu não preciso pagar imposto. Então, calma. A offshore, em BVI, Panamá, Belize, onde for, normalmente essas jurisdições, elas são, vamos dizer, paraísos fiscais. Lá, você não tem que pagar nada. Do momento que você traz uma offshore, que nem alguém te perguntou aí, uma LLC, ou qual offshore é dono, essa offshore, ela está effectively connected com business aqui nos Estados Unidos. Então, ela está gerando, ela está recebendo dinheiro em território americano. Então, aqui nos Estados Unidos, ela vai pagar imposto. Então, tem mas é muito comum o entendimento das pessoas acharem que elas vêm para os Estados Unidos abrir offshore para não pagar imposto. Sim, exatamente, Carol, complementando, né? O único imposto, né, e a questão de jurisdição de sucessão, são esses benefícios, basicamente, em relação à jurisdição local da empresa constituída. Então, não quer dizer que ela está isenta ou ela pode esconder dinheiro, né? Então, comparado com o Brasil, o cara, em vez de abrir uma limitada aqui, uma SA, aí está sujeito a pagar imposto no Brasil, ele simplesmente cria uma estrutura num paraíso fiscal que dá benefícios fiscais para ele, e em relação principalmente à sucessão. Então, esse é o benefício de uma estrutura. Por isso que cabe uma análise com cada investidor para saber, né, para estudar o mapeamento da estrutura de patrimônio que esse cara tem, né, esse investidor tem, porque se for uma estrutura muito enxuta, né, com poucos ativos, talvez uma estrutura offshore não faça sentido para ele, por conta de custo. Como nós temos outros estados também, né? Se o problema é a questão
do anonimato, porque eu não quero me expor, quero o meu nome aparecendo nos arquivos públicos anônimos. A gente tem Nevada, tem Wyoming, a gente tem um monte de estado nos Estados Unidos, que Delaware, que lembra, não é paraíso fiscal. Todo mundo pergunta, acho que porque não aparece o nome que é paraíso fiscal. Que você tem o anonimato, que eles não sabem quem é o dono da empresa. Só que você continua tendo as suas obrigações perante a Receita Federal. Maravilha. Pessoal, a gente está chegando nos minutos finais aqui. Gostaria de, uma última vez aqui, pedir para quem tiver mais alguma dúvida, se quiser escrever no QA aqui embaixo, por gentileza. E algumas considerações finais aí, Brian, se você quiser finalizar com a parte da proxy, e a Carol, por gentileza, depois finaliza também, para a gente finalizar esse webinar. E só mais uma vez, pessoal, quem está nos assistindo, chegou um pouco atrasado, de repente teve que sair aí e voltar, enfim, a gente está gravando o webinar, a gente vai disponibilizar depois por e-mail o vídeo, né, pelo YouTube, para vocês assistirem. E, novamente, depois do webinar a gente manda um e-mail com os contatos da Carol e qualquer dúvida em loco, qualquer processo que vocês queiram falar com a gente está à disposição. Os nossos contatos e o contato da Carol está tudo por e-mail. Carol, damas primeiro, algumas considerações finais. Carol? Oi? Desculpa. O Brian passou, desculpa. Eu estava esperando ele começar. Ele deu uma frisada na tela. Bom, vamos lá então. Só para dar uma recapitulada em tudo, é muito importante, né? Tudo que a gente falou aqui. Cada caso é um caso, então a gente não pode, quem participou, quem está aí participando, generalizar, porque a Carol falou, o Brian falou, o Mário falou, que a melhor estrutura é LLC, então, caso, por todos nós, nas nossas áreas, tem que ser analisado individualmente, porque para cada um nós vamos ter uma solução diferente. Para aqueles que pensam em mudar para os Estados Unidos, vão se tornar residente fiscal, lembrando dessa questão de prazo, 6 meses não é suficiente para que a gente organize tudo. Em relação a essas estruturas, a mesma coisa, o que o Mário acabou de fazer a finalização, a gente precisa analisar. E tem muita gente, Mário, só para fazer essa finalização, que chega só contando de pouquinho. Então, a gente não tem como fazer também uma análise, como vocês também não tem como recomendar o melhor investimento. A gente tem que saber o todo de uma vez, porque qualquer coisa que ficar de fora, como eu disse, vai atrapalhar todo o meu planejamento e a estruturação que eu estiver fazendo. E é isso daí. Qualquer coisa eu estou à disposição, meu contato está aí, e-mail, WhatsApp, a ligação aqui para o escritório. Estou 100% à disposição para responder as perguntas em relação a esse assunto e outros assuntos. Maravilha. Carol, se você me permitir, Brian, também, uma última pergunta aqui que acabaram de fazer, aproveitar esses últimos minutinhos. Eu pergunto o seguinte: eu não recebi ainda meu Green Card, mas estou com o F1 aqui nos Estados Unidos. Quando eu receber meu Green Card, o que tiver declarado no Brasil em dinheiro, não preciso pagar imposto quando trazer para os Estados Unidos? Não. É aquilo que nós já falamos em relação. O dinheiro já existe, o dinheiro já foi ganho. Então, lá atrás, eu não sei se ele ganhou tudo em 1 ano, ganhou em 10 anos. Então, o seu dinheiro, você tem 10 milhões guardado numa conta, só o fato de trazer esse dinheiro para cá não é fato gerador de imposto. No momento que você fizer a aplicação desse dinheiro, e esse dinheiro começar a render juros, dividendos, capital gain, ou comprou e vendeu algum ativo, aí sim, aí a partir daí você vai começar a pagar imposto. Mas sobre o principal, não. Maravilha. Ótimo. Eu queria complementar aí que muitas das respostas que a gente tem para as perguntas tributárias que as pessoas vêm até nós no âmbito de investimento, é a Carol e a equipe dela que sanam essas dúvidas, viu, gente? Essa é a nossa, tá aí o segredo do nosso sucesso. É ter bons parceiros, é ter parceiros 16 anos de estrada, não é para qualquer um, né? É aquele que sabe o que faz, vai fazer de novo e de novo e de novo. Como a Carol falou, no âmbito tributário, no âmbito de investimentos, de planejamento de investimento, ponto, né? Muita gente vem até nós e fala, que retorno que tem? E a pergunta volta para eles. Nós temos 14 mil instrumentos nas bolsas aqui nos Estados Unidos. Que tipo de retorno você quer? Né? Tudo isso para frisar o quê? Que nós agimos como o médico. Né? Então, você chega no médico e você diz, olha, estou com dor de cabeça.
Falar, então é só isso que você quer falar? Você tem mais alguma dor? Você não toma água? Não sei, não quer falar? Não tô dormindo. Como é que você está dormindo? Não vou falar também. Aí, realmente, o médico vai te receitar uma aspirina e vai te mandar para casa. Se você tá com um grande problema e precisa de um MRI, né, alguma coisa maior, o médico não vai saber se você não dá o quadro inteiro para ele. É a mesma coisa nós. A Carol, a equipe dela, nós aqui na Proxy, nós temos que entender o quadro completo e daí a gente vai entregar uma solução completa, né? E é isso aí, é um prazer ter você aqui com a gente, Carol. Estaremos em contato, Obrigada. faremos mais vezes, se você tiver Vamos tempo. sim. E pessoal, realmente, vamos gravar, vamos colocar no YouTube. E no mais é isso aí, né, Mário? Mais alguma coisa? Sim. Não, acho que é isso mesmo. A gente passa o e-mail para o pessoal, para os participantes, com o conteúdo que foi gravado aqui hoje. A gente deixa os contatos da Carol também, para que se caso alguém tiver alguma dúvida, que a procure. E a gente depois fala com quem tiver em dúvida em loco, para poder atendê-los da melhor maneira possível. Gente, Carol, muito obrigado de novo pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade. Obrigada. Brian, a mesma coisa. E obrigado a todos que estão nos ouvindo. Obrigado a E todos. até a próxima. Uma ótima noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite Tchau, para tchau. todos. Até mais. Tchau.